sou Letícia Rodrigues, professora da WL, uma das coordenadoras, e eu sou professora de processo penal e hoje nós vamos trabalhar o tema prisões. Na aula passada, pessoal, nós trabalhamos prisões em caráter geral e prisões em flagrante. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem: prisão é regra no Estado Democrático de Direito do Brasil. Verdadeiro ou falso? É falsa. Essa afirmativa está errada. Pessoal, no nosso Estado Democrático do Brasil, a prisão ela é exceção. A regra é a liberdade. Ok? É por isso que nós trabalhamos com o princípio da inocência. Ninguém é considerado culpado até sentença condenatória transitado em julgado. Ok? E para ser preso, professora? E para ser preso tem que ser só em flagrante, então mandar do juiz, né? Muito bom, é isso mesmo, Jordivan. Para você ser preso, pode ser em prisão em flagrante, em prisão preventiva, prisão temporária. Essa prisão preventiva e essa prisão temporária, que são outras modalidades de prisões cautelares, elas somente acontecem mediante mandato judicial. O juiz tem que assinar a sua prisão. Hoje, no meio da aula para frente, provavelmente nós estaremos falando sobre prisão preventiva, que é uma das prisões cautelares mais importantes do nosso ordenamento. Primeira coisa, gente, a prisão em flagrante, ela pode ser executada por qualquer do povo. Flagrante facultativo. Segunda coisa, a prisão em flagrante, ela deve ser executada pelas autoridades policiais, ok? Abram seus códigos, por favor, gente. Lá onde vai começar a falar sobre flagrante. Todo mundo está com o código na mão aí? Eu vou enviar para vocês no grupo aí no grupo do cursinho. O Código de Processo Penal, porque teve muita mudança em 2019. Eu não aconselho vocês comprarem um vadimeco novo agora, nesse início aqui de 2020. Nós já estamos em junho, né? Metade de 2020. Por quê, pessoal? Porque está tendo muita mudança. Espera um pouquinho. Sempre teve e sempre haverá. Comprar um vadimeco amanhã, ele já está atrasado, possivelmente. Então, assim, mantenha calma. Se você vai comprar um vadimeco, compra. Legal. Se você tem seu antigo, pega nos sites, aplicativos, códigos atualizados para que você possa estar estudando. Por exemplo, olha só. Nós estamos falando sobre prisões em flagrante. Essa prisão em flagrante, você sempre vai estar analisando de acordo com o código. Lembrem-se disso. Tanto a prisão em flagrante quanto a prisão preventiva é sempre com o código na mão. Vocês já abriram o código de vocês? Sim. Já está aberto aí, então? É qual artigo mesmo, Letícia? Jordivan, você vai abrir no artigo 301 do Código de Processo Penal. Tá bom. O meu já está aberto. Você vai ver que tem muitas mudanças, que tem muitos que estão meio riscados. Estou aumentando um pouquinho no tamanho normal. Vamos lá? Pronto. Artigo 301 traz que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
Aí muitos se perguntaram, Letícia, como assim? Quem está em flagrante? Me explica. Existem 3 modalidades de flagrantes previstas pelo Código de Processo Penal. Primeira, flagrante próprio, inciso 1º e inciso 2º. Observe no código de vocês. Se você for adepto de escrever no código, escreva, tá bom? Principalmente para quem está começando agora. Escreva. Pessoal, segunda modalidade de flagrante, flagrante impróprio. Flagrante impróprio. Terceira modalidade, flagrante ficto, que é o inciso 4º. Vamos lá, leitura. Flagrante próprio. Está cometendo a infração ou acaba de cometê-la. Flagrante impróprio. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Flagrante ficto ou presumido. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Pessoal, palavras importantes. Flagrante próprio. Circule e marque. Acaba de cometer, está cometendo. Letícia, é o inciso 1º, é o inciso 2º. Isso mesmo. Não custa nada você decorar, ok? Segunda modalidade, flagrante impróprio, palavras-chave. Logo após, situação que faça presumir, flagrante impróprio. Muito cuidado, porque eu falei que a terceira modalidade é flagrante ficto ou presumido. Vocês viram que na segunda modalidade, no flagrante impróprio, tem a palavra presumir? Cuidado para não cair no pega. Às vezes ele vai trazer flagrante presumido coloca a redação do flagrante impróprio. E aí, tem a palavra presumir lá. Será? Mantenham firme a resposta de vocês. Palavra presumir é flagrante impróprio. Letícia, e o flagrante presumido ou ficto? Gente, esse é o 4º. Olha só, é encontrado. Palavra-chave, encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Nossa, ferrou. Tem presumir também. Mas você viu que lá no impróprio é logo, e aí? Lá no impróprio, pessoal, é logo após. No ficto presumido é logo depois, ok? Cuidado, essa é a primeira observação que nós vamos fazer sobre o flagrante. Cai em prova, Letícia? Cai. Para alguns que já estão vendo isso várias vezes, vai pensar assim, não, isso aí é básico. É básico, gente, mas básico cai em prova, ok? E se você não souber o básico, você não vai garantir aqueles pontos que todos os candidatos têm que garantir. Pessoal, o que é crime permanente? Vocês viram que na aula passada a gente falou sobre a parte geral. Nós vimos várias coisas sobre prisão em flagrante, o horário que acontece, a forma que pode acontecer, quem decreta, quem pode ser preso, quem não pode ser preso. Uai, Letícia, existem pessoas que não podem ser presas? Existem. Quais pessoas não podem ser presas? E aí? Uma situação. Tu vai falar assim, o agente diplomático não pode ser preso. Valeu! Realmente, o agente diplomático não pode ser preso. Só que tem uma pessoa mais específica ainda que não pode ser presa. Você, Jordevan, você, Otávio, você, Lucas, Josimeire e Elivan, vocês não poderão ser presos. Sabem qual situação?
Qual situação? Alguém arrisca? Pessoal, vocês... Pode falar, Jordevan. Eu gosto quando vocês participam. Sem provas, professora. Oi? Sem provas. Legal. Não foi flagrante, nem mandado o juiz. Não pode ser prendido, pode? Pessoal, vou contar para vocês um negócio aqui. Isso que vocês falaram não está errado, olha só. Mas olha só, vocês não poderão ser presos sem ser na modalidade flagrante. Flagrante sempre irá preso, tá bom? Agora, calma, respira. Vocês não serão presos 5 dias antes da eleição, ok? Os dias vão se passando e chega no mês de outubro. Pessoal, o que tem? O que acontece? Só o dia das crianças? A eleição. A eleição. Né? Isso. Pessoal, durante o prazo 5 dias antes do dia da eleição, daquele domingo, você não pode ser preso. Significa que se você tiver um mandado de prisão em aberto, e a polícia te achar durante esses 5 dias, você não vai ser detido. Você vai ficar solto, tá bom? Outra coisa, se você... juiz decreta uma busca para te encontrar e te prender. Um mandato de prisão. Se você for encontrado antes de 5 dias, você não vai ser preso. Por quê? O Código Eleitoral traz essa modalidade, ok? 5 dias antes da prisão, 5 dias antes da eleição e 48 horas após a eleição. Ninguém vai ser preso, a não ser caso de prisão em flagrante, ok? Então, não vai existir prisão preventiva e nem prisão temporária. Certinho? Essa viajada que a gente deu foi para dizer uma das hipóteses de quem não pode ser preso, ok? Além do diplomata. Então, se alguém te perguntar, você pode falar para ela essa modalidade. Olha só, existem crimes instantâneos e crimes permanentes. O que significa? Significa que o crime instantâneo é aquele que o seu resultado é de fato naquele momento. Olha só. Letícia, o crime de homicídio. O seu resultado é automaticamente naquele momento. Ele é instantâneo. Por quê? Você matou o cara aqui agora. Não há mais fôlego de vida. Instantaneamente, aquele indivíduo está morto. Letícia, um exemplo de crime permanente. O crime de sequestro, cárcere privado, ele é permanente. Enquanto você estiver restringindo a liberdade daquela pessoa, aquela pessoa vai estar sobre os seus cuidados ali. Então, você vai estar em situação permanência. Durante, por exemplo, eu sequestrei uma pessoa e ela ficou sobre minha guarda durante 10 dias. Bem-vinda, Letícia. 10 dias. Durante esses 10 dias, é passivo que eu seja presa, prisão flagrante, ok? Por quê? Porque eu tô com a pessoa. O crime está se consumando dia após dia, ok? Entendido o que é crime permanente? Vamos lá então. Pessoal, no caso de crime permanente, enquanto durar a permanência, será passivo à prisão em flagrante, certo? Letícia, o que deve constar no APF? Primeira coisa, o que é APF? Auto de prisão em flagrante. Quem lavra? Lavrar é um termo mais jurídico, cartorário, a respeito de realizar, ok? Quem vai realizar o APF? A autoridade policial, ok? Que vai acontecer ali.
A autoridade policial você vai ver dirigido ao delegado de polícia normalmente. Mas o juiz pode realizar um auto de prisão em flagrante também, ok? Em que circunstâncias? Imagina-se, pessoal, que vocês estão numa audiência com o juiz e você é uma testemunha. Você é uma daquelas testemunhas que precisa reduzir a termo, precisa declarar que você vai falar a verdade. Então, você tem que falar a verdade. Pessoal, imagina-se que você minta. Você está mentindo para o juiz. E o juiz consegue ver, perceber e ter provas que você realmente está mentindo. Nesse momento, pessoal, o juiz pode te dar voz de prisão. Você está preso pelo artigo reduzir. Pessoal, esse juiz, ele vai realizar o APF. É possível? É possível. Extremamente possível. O que vai constar no APF? Eu deixei bem claro aqui, está no código de vocês. Acompanhando a leitura, vocês vão ver que está aí. Vai relatar a oitiva do condutor, das testemunhas e do acusado. Letícia, e da vítima? Vítima não está falando aí no código sobre a oitiva da vítima. Oitiva é o depoimento. Sim, pessoal, o código não trouxe, porém, a doutrina já pacificou, juntamente com a jurisprudência, que vítima se ouve antes do acusado. O acusado é o último a ser ouvido, ok? Descobrimos, então, o que é um APF. Vou explicar melhor aqui para vocês. Esse aqui é o meu material de estudo, por exemplo. Tá. Aqui está o meu material de estudo. O APF não é nada mais do que folhas anexadas numa pastinha bem organizadinha, escrito auto de prisão em flagrante, aí vai vir um textinho aqui, um histórico explicando o que aconteceu. Nessa página já tem que ser assinada, todas as páginas têm que ser reduzidas a termo, por exemplo, a oitiva do condutor, vai vir aqui, oitiva do condutor. Aí vem primeiro o boletim de ocorrências, assinado, oitiva do condutor assinada, tudo reduzido a termo. E no final, esse aqui tem que ser entregue para quem? No final, esse aqui tem que ser entregue para o juiz, ok? E outras pessoas que nós vamos ver agora. Imediatamente comunica-se da prisão e do local que o preso se encontra ao juiz, ao Ministério Público, família do preso ou pessoa por ele indicada, certo? Sem dúvidas quanto a isso, nós vamos grifar na nossa cabeça, nos nossos materiais, a palavra imediatamente. É muito importante, porque a gente costuma confundir um pouco pensando que o prazo é de 24 horas, mas é imediatamente. Prazo de 24 horas é para quê? É para que quando o indivíduo cometa um crime, passou 24 horas, ele não pode ser mais preso em flagrante. Verdade ou falso? Verdade. Letícia, deixa eu te perguntar aqui. Prendeu em como se fala? Em flagrante. Aí tem que ligar pro juiz. Pode ser qualquer hora que eu prendi uma pessoa, o juiz vai atender a ligação que eu ligar para ele? O áudio ficou um pouquinho confuso, mas deixa eu ver se eu entendi. Se em qualquer hora o juiz tem que ser notificado dessa prisão em flagrante, certo? Ah, tá. Uhum. Era essa a sua dúvida? É. Então, olha só. Sim, em qualquer hora. Existe juízes, por exemplo, numa comarca existe mais de um juiz. Eles revezam entre eles para ser plantonista. Tudo bem? É igual o delegado. Às vezes acontece alguma coisa com você. E você vai em delegacia e não tem delegado ali. Mas
tem um delegado de plantão, talvez ele não está na delegacia naquele momento, mas ele é responsável por atender todas as situações. Por exemplo, hoje em Porá, a delegacia civil não está funcionando. Por quê? Teve um caso de Covid lá e eles isolaram para fazer limpeza e para resolver todos os detalhes desta instituição, ok? Dessa repartição pública. Olha só, tudo bem, não está fazendo registros normais na delegacia, aqueles boletins de ocorrência. Porém, prisão em flagrante não tem que fazer? Não tem como parar. Então, como que a gente faz? Tem um agente, um escrivão e um delegado de plantão exclusivo para atender flagrante, ok? Prendeu um cara no meu serviço ontem, certo? Tranquilo. Prendeu esse cara, levou ele para o relatório médico, fez o exame de corpo de delito nele, levou para o presídio. A delegacia, o delegado ficou sabendo? Imediatamente ele já estava sabendo da prisão daquele indivíduo, certo? Cabe à delegacia, então, comunicar ao juiz imediatamente. Outra coisa aqui, ó. Em 24 horas. O que tem que ser feito, então? Em 24 horas, você tem que fazer o auto de prisão em flagrante e encaminhar ao juiz, ao Ministério Público ou ao advogado. Letícia, e se esse preso não tiver advogado? Remeterá à Defensoria Pública. Letícia, na minha cidade não tem Defensoria Pública. Calma. Nós estamos estudando para concursos públicos. Concurso público não vai cair as realidades da sua cidade, fica tranquilo. Concurso público vai cair o que está escrito na lei. A lei fala isso, pode marcar que vai dar certo, ok? Resolvido, então, sobre o prazo de 24 horas? Não, falta um detalhe. Em 24 horas, tem que ser realizado a nota de culpa. A nota de culpa é o documento que o delegado vai organizar, vai fazer, para entregar ao preso, contendo quem o prendeu, o motivo da prisão e as testemunhas, certo? Entregou essa nota de culpa para o preso, ele tem que fazer um recibo. Recibo significa que ele recebeu. É uma contraprova, ok? De que lhe foi garantido todas as garantias da Constituição Federal, do Código de Processo Penal, que é uma lei constitucional também. Ela não é uma lei inconstitucional, certo? Pessoal, observações muito importantes. Letícia, tudo que você falou foi observação importante. Verdade. Mas eu vou trazer para vocês agora uma mais importante ainda, que é novidade. Durante um tempo, pessoal, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, analisou os pactos São José da Costa Rica, pactos que o Brasil faz parte e percebeu que a nossa prisão flagrante não estava muito legal. Estava sendo muito arbitrária. Significa que ela estava sendo imposta de qualquer jeito. A verdade é essa. Então, o que eles fizeram? Pessoal, eles criaram... Na verdade, eles não criaram. Eles não falam que eles criaram. Eles falam que eles entenderam e mostraram que os pactos trazem isso. Eles mostraram que nós deveríamos fazer isso. Chamada audiência de custódia. Muita gente acha que a audiência de custódia é só para verificar se o réu foi agredido ou não. Gente, não é isso. Essa é a primeira visão que muita gente tem e sai falando por aí. Por mais que eu seja policial militar, a gente tem que entender que as prisões precisam ser legais. A gente entende, eu entendo isso. Porque às vezes você sempre se vê como a pessoa que está prendendo alguém. Mas, e se um dia acontecer alguma coisa e supostamente acharem que você é o culpado desse acontecimento? Você não quer ser garantido? Você não quer ser amparado? Então,
Sempre é bom ter esse pensamento, ok? Pessoal, vocês precisam entender que a audiência de custódia é uma forma de garantir os direitos do preso, assim como os direitos do próprio policial que executou ali a prisão. Na audiência de custódia, o que vai acontecer? O juiz vai, na presença do preso, do Ministério Público e do advogado do preso, ouvir sobre o relato da prisão, certo? Letícia, chegou na audiência de custódia, aquele mala, assim, ó, mala sem alça mesmo que tem no bairro X, virou, falou que o policial bateu nele, que ele estava todo machucado, e o juiz não mandou ele nem levantar a blusa para ver se realmente estava machucado. O cara não estava nem um pouquinho, ninguém triscou a mão nesse cara. Perfeito. Mantenha calma, não desespera, recorre, vai na justiça e garante seu direito. Porque se você não fez coisas erradas, ninguém pode falar que você cometeu algum crime, certo? Pessoal, olha só, se você prendeu alguém, se você tem um relatório médico falando que aquela pessoa chegou intacta, ela não tinha lesão alguma, e se um cara, vamos falar assim, um cara, alegou que você cometeu um crime contra ele ali, relaxa. Você pode recorrer. Existe um artigo específico que é de denunciação caluniosa, ok? Calúnia, injúria, difamação. Use a lei a seu favor. Sempre a lei a seu favor, ok? Talvez hoje isso não vai fazer tanto sentido, talvez na vida de vocês, é isso que eu estou falando, mas quando vocês forem agentes de segurança pública ali da Polícia Penal, quando vocês forem policiais militares, policiais civis, vocês vão ver e vão precisar ter essa conclusão. A lei está a seu favor, desde que você utilize-a a seu favor, ok? Então vamos lá, Letícia. Segura a onda, respira, vamos lá. A lei de 2019 veio uma lei que mudou muita coisa. Essa lei trouxe a imposição de que qualquer prisão em flagrante, assim que o juiz receber o auto de prisão em flagrante, ele tem 24 horas. 24 horas para quê? Para promover a audiência de custódia. A audiência de custódia vai ter presentes lá o acusado, o advogado e o Ministério Público. Letícia, se não tiver advogado, Defensoria Pública é o que está na lei. Pessoal, o juiz, depois de encerrada a audiência de custódia, ele vai decidir se relaxa prisão ilegal, relaxar prisão ilegal, converte em prisão preventiva quando as outras medidas não forem passivas. Então, olha só, aqui no converter, ele pode converter em prisão preventiva ou pode converter em medidas de segurança, certo? Medidas de urgência. Pessoal, ele pode também conceder a liberdade provisória. Então, o juiz pode tomar 3 decisões. Ele tem 3 decisões para decidir. Decorem, importante. Primeira, ou relaxa a prisão ilegal. Se a prisão for ilegal, relaxa. Se tiver base para prisão preventiva, vai converter para prisão preventiva, pode converter medidas de urgência, ou ele pode conceder a liberdade provisória. Lembrando que essa liberdade provisória aqui, ela pode ser com ou sem fiança, certo? Com ou sem fiança é passível a liberdade provisória. Ainda que existem algumas leis que proíbem a liberdade provisória. Já foi decretado que não existe essa possibilidade no nosso ordenamento jurídico. Sempre haverá base para a liberdade provisória. Letícia, ok. E se por um acaso não acontecer essa audiência de custódia? Pessoal, não acontecendo a audiência de custódia, no prazo de 24 horas,
o agente, no caso o juiz ou o servidor, que, por exemplo, o servidor recebeu o processo, não se atentou ao prazo e não entregou para o juiz, não fez nada. Ele vai responder por esse ato. Tem um artigo aí aí na parte de prisões em flagrante que trata a respeito dessa atitude do servidor, do agente, que acontecer isso. Pessoal, se o juiz não realizar em 24 horas a audiência de custódia, sem motivo válido, claro, numa situação de pandemia, o juiz da comarca está doente, não sei o quê, pensa em coisas cabulosas. Não tem como realizar a prisão, a audiência de custódia, passivo, desde que justificado. Se ele não justificar, não der motivo algum para o fato, a prisão do cara se tornará prisão ilegal. O que a gente faz com prisão ilegal? A gente relaxa. Prisão ilegal é relaxada. Quem vai relaxar a prisão nesse caso aqui, em que o juiz que recebeu, ele era competente, ele não fez audiência de custódia? Para a autoridade competente, que é o superior desse juiz. Ok? Automaticamente, prisão ilegal dá base para qual remédio constitucional? Alguém? Habeas corpus. Muito bom. Então, prisão ilegal dá base para habeas corpus. Ok? Lembrando que o habeas corpus, ele pode ser... Tem duas espécies de habeas corpus, né? Lembrem-se disso e estudem no constitucional. Quais são as hipóteses, Otávio? Preventivo, repressivo, habeas corpus. Sim. Muito bom. Isso mesmo. Resolvido esse ponto aí, eu quero passar com vocês para uma outra peculiaridade. Pessoal, a lei... Eu acho que isso aqui foi pacote anticrimes. Eu tenho quase certeza, eu esqueci de anotar. Olha só, pessoal, a lei, o Código de Processo Penal agora modificado, ele trouxe, é fácil de descobrir, né? Só olhar aqui, ó. Acredito que foi mesmo. É o artigo, olhem aí com vocês, o artigo 310 traz esse ponto aí de 24 horas para fazer audiência de custódia e traz essas hipóteses que o juiz tem que tomar, essas 3 escolhas que o juiz faz. E no parágrafo 1º fala que se o juiz verificar que o auto de prisão é flagrante, o agente praticou o fato em qualquer das condições excludentes de licitude, não vai fazer a prisão preventiva dele. Lembrem-se disso. Se for verificado sempre, tanto na prisão preventiva ou prisão em flagrante, se verificar que o agente, o autor do fato, praticou em algum excludente de licitude, ele não vai ser preso preventivamente, tá bom? Pessoal, mas o que eu queria falar mesmo é sobre o parágrafo 2º do artigo 310, que é esse ponto aqui, ó. Esse pedaço aqui do quadro. Se o juiz perceber que o acusado é reincidente, quer dizer o quê? Reincidente. Aqui no código fala aí, se vocês observarem aqui, vai falar assim que é reincidente. Não fala se é reincidente próprio ou reincidente impróprio, ok? Pessoal, o que é isso que você está falando, Letícia? Está me deixando confusa. Reincidente é quando você comete um crime, a sentença transitada em julgado e você está correndo o prazo para aquela sentença, certo? Você foi sentenciado, você está cumprindo a sua pena. Pessoal, aí antes de você terminar de cumprir aquela pena, tem um prazo de... Depois que você cumprir a pena, tem 5 anos para você se tornar, tipo assim, ficha limpa, ok? Você cumpriu a pena, você está perdurando aquele prazo ali que eu falei de 5 anos, você comete outro crime. Você é uma pessoa reincidente, ok? Se o juiz verificar... Aí, Leite, você falou reincidente próprio. O que é isso? Reincidente próprio é quando a pessoa comete o mesmo crime. Por exemplo, eu cometi o crime de
por exemplo, um político que comete crime de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro ali na corrupção passiva, ele está cometendo um crime de corrupção passiva. Pessoal, antes de completar aqueles 5 anos, ele comete o crime novamente de corrupção passiva. Ele está cometendo um crime várias vezes, ok? O mesmo crime, então ele é reincidente. Pessoal, próprio. Aqui não fala que precisa ser reincidente próprio, certo? Então, qualquer reincidência. Posso cometer um estupro hoje, uma lesão corporal daqui tantos anos, vai acumulando. Então, se o juiz verificar que o acusado é reincidente, que ele integre organização criminosa armada ou milícia, ou que porte arma de fogo de uso restrito, o juiz deverá denegar, indeferir, denegar, proibir, não aceitar, são sinônimos, tá bom? Para a palavra denegar. A liberdade provisória com ou sem fiança. O que essa nova lei, que é por isso que a gente estava discutindo antes de iniciar a aula, sobre o pacote anticrimes. Por quê? Porque a lei trouxe uma espécie em que o juiz ficou preso. O que a lei trouxe para o juiz? A lei trouxe que se o cara ou for reincidente, ou integrar organização criminosa, armada ou milícia, ou simplesmente que ele possua, que ele porte arma de fogo de uso restrito, o juiz não deixará que ele tenha o direito da liberdade provisória. Liberdade provisória é uma das 3 atitudes que o juiz pode tomar. Lembram? O juiz pode relaxar a prisão legal, converter a prisão em prisão preventiva ou as outras medidas, ou conceder liberdade provisória. O legislador quis falar para o juiz que se o acusado encaixar em qualquer uma dessas hipóteses, ele não vai ter direito de liberdade provisória. Tudo bem, respirem e vamos lá. Pessoal, outras leis já tentaram proibir a liberdade provisória também, tendo em vista a gravidade do fato que ocorreu, ou simplesmente a necessidade de evitar com que se reincida, faça novamente o crime, mas todas é declarado inconstitucional, certo? Então, assim, a gente está aguardando esse ponto aqui. Eu vi vários professores, mestres, bem doutorados e pessoas que escrevem livros reconhecidos, dizendo que essa parte aqui é uma parte inconstitucional e que possivelmente ela será revogada, ok? Por quê? Porque não se pode estipular que se uma pessoa tem arma de fogo de uso restrito, quem tem arma de fogo de uso restrito? Quais são as armas de fogo de uso restrito? Quem pode tê-las? São perguntas que a gente tem que fazer, certo? E o fato dela possuir essas características, se levar em conta que vai proibir a liberdade provisória, eu, assim como alguns outros professores, entendem que vai estar violando o princípio da individualização da pena. Não chegamos a ser pena, mas a individualização da pessoa, ok? Pode falar, Otávio? Não, nada. Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Mas, entendeu? Vamos ver. Então, eu acho que isso aqui, por enquanto, ainda é muito novo. Mas, como todo concurseiro sabe que cabeça de professor, de doutrinador, de juiz, ninguém sabe para que lado vai puxar, se fixem, se estabeleçam no que a lei fala. Se a lei está falando isso aqui, decora isso aqui, tritura isso aqui, engole isso aqui e na hora da sua prova escreve isso aqui. Marca isso aqui mesmo, tá bom? Ah, mas a Letícia viajou na maionese quando falou isso, falou aquilo. Professor é para isso, é para colocar minhoca na sua cabeça, é para te dizer o caminho que você tem que correr, que existem pessoas que pensam assim, que existem pessoas que pensam de outra forma, ok? Então, eu
trouxe para vocês o que a maioria das pessoas estão falando a respeito desse parágrafo. Mas letra de lei é o segredo, é o segredo. Se você puder, todos os dias da sua vida de concurseiro, ler a Constituição Federal, ler os códigos, aquele ponto mais importante que você acha que mais cai, faça isso. Você, com certeza, vai ter garantido ali uns 70% da sua prova. Ah, acabou o quadro, acabou a aula? Negativo. Tem muita coisa para a gente falar ainda. E agora a gente vai começar falando sobre a nossa prisão preventiva. Abrem aí o código de vocês. Da prisão preventiva, artigo 311. Antes da gente entrar na prisão preventiva, eu quero perguntar, alguma dúvida sobre tudo que a gente falou na aula passada, na aula de hoje, sobre prisão em flagrante? Não? Entendido. Mas eu vou organizar para vocês, para esse feriado agora de sexta-feira, um simulado de processo penal, onde eu quero que vocês participem. Chamem o máximo de pessoas para fazer, porque vão ser perguntas porretas, daquelas que é para vocês terem dúvidas. Eu quero que vocês façam esse questionário e que circule e que fale assim, por quê? Por quê? Porque a gente precisa ser aprovado. E o intuito da WL, pessoal, é isso, é capacitar pessoas que tenham interesse em mudar de vida. Eu admiro vocês, falar a verdade para vocês, eu admiro a disponibilidade, o interesse, a dedicação de muitos. Eu sei que tem muita gente que não está assistindo às aulas no horário ao vivo, mas que estão assistindo às aulas gravadas, na medida que elas vão sendo entregues para vocês. Mas eu admiro aquelas pessoas também que cronometra, que marca o horário 7h30, eu vou abrir meu computador e eu vou assistir a aula da WL. Por quê? Porque eu preciso. Gente, eu quero desabafar com vocês para dizer que muita gente chegando, a gente fala assim, chegando em mim, o Wagner falou assim que não se adaptou ao online. Eu sei que o online não é fácil, mas é necessidade. Você precisa passar. Você tem disponível uma equipe de professores excelentes. Então aproveita. Cai de cara e se joga. Porque se você não se jogar, você não vai passar. E se você cair de cara, se dedicar, fazer igual o Jordevan, o Elivan, o Otávio, o Lucas, a Letícia, a Josi, igual vários outros alunos da WL estão fazendo, você vai passar. Se você fizer dessa forma, estudar, se dedicar, mandar mensagem, amolar professor, vai conseguir, tá bom? Pode ter certeza disso. Então tá, agora vamos prisão preventiva. Pessoal, prisão preventiva é muito bom, é muito gostoso, é o que acontece muitas vezes na Polícia Civil. Polícia Militar, a gente atua mais ali na prisão em flagrante. Tem um cara aqui que furtou minha televisão, ele tá saindo correndo com a televisão na mão. Qual que é a blusa dele? Pra onde que ele tá indo? Ah, ele tá indo rumo ao centro de Porá. Ele tá com blusa da cor vermelha. Viatura chega, prende, leva para a cadeia, recupera o bem. Essa é a prisão em flagrante, ok? De modo resumido, é claro. Agora, prisão preventiva. Investigação, organização, é polícia civil. Pós-crime, possivelmente, tá bom? Lembrando que aqui aconteceu a prisão em flagrante hoje. O juiz pode decretar a prisão preventiva dela? Pode, automaticamente. Desde que observado alguns requisitos. Para acontecer a prisão preventiva, nós vamos entender que tem algumas coisas que tem que acontecer. Tem que incluir alguns fatos, algumas características. Primeira coisa, prisão preventiva pode acontecer tanto na investigação quanto no processo. Letícia, me explica melhor. Para quem está iniciando, inquérito policial, ação penal. Resumindo, né?
Pessoal, então prisão preventiva pode acontecer nessas duas fases. Inquérito policial, autoridade policial, delegado de polícia, pam, 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 pam. Polícia, processo, ação penal, Ministério Público, juiz e tudo mais, certo? Primeiro detalhe que a gente precisa saber. A prisão preventiva só é decretada pelo juiz. Então, delegado de polícia pode decretar prisão preventiva? Não. Ministério Público pode decretar prisão preventiva? Não. Quem decreta prisão preventiva? Juiz. Juiz. Pessoa com possível chapéu, uma toga. Juiz. Pessoal, antigamente, antes de 2019, todo mundo que nasceu depois, antes de 2019, é antigamente, agora para a lei. Olha só, a lei falava que o juiz poderia decretar a prisão preventiva de ofício. Mas a lei de 2019 cortou essa possibilidade. Então, a primeira coisa que você tem que escrever sobre a prisão preventiva é que ela vai ser, que de ofício ela não é mais decretada, ok? Então, exclui ofício da sua mente a respeito de prisão preventiva. Letícia, como então que a prisão preventiva vai ser decretada? Através de requerimento. Requerimento. Tem professor que fala assim, que para você decorar você tem que bater palma, cantar. Então canta. Requerimento. De quem? Ministério Público, assistente técnico ou querelante. Vamos explicar. Requerimento. Ministério Público, ação penal pública. Querelante, ação penal privada. Assistente, ação penal pública, só porque é como se fosse um advogado da parte que auxilia o Ministério Público. Ok? Resumido. Então, requerimento. Uma das possibilidades de decretação da prisão preventiva pelo juiz a requerimento dessas três pessoas que eu te falei. Próxima fase. Próxima característica, né? Próxima forma de decretar a prisão preventiva, do juiz decretar a prisão preventiva. Representação. Representação da autoridade policial. Letícia, que mico. A professora está fazendo isso num cursinho para adulto, para carreiras policiais. Sabe por quê? Cai em prova, confunde aluno e não vai confundir você. Olha só, requerimento, Ministério Público, assistente e querelante. Pessoal, representação é para autoridade policial. Pessoal, se alguém tivesse me falado isso na época do meu concurso, eu não tinha errado uma questão. Porque o concurso, ele vai te enganar, ele quer te enganar. Aí ele coloca lá que o juiz vai decretar a prisão preventiva com base na representação do Ministério Público. Tá certo ou tá errado? Tá errado, ok? Porque o Ministério Público não faz representação. O Ministério Público faz requerimento, ok? Decorem isso que tem muitas chances de você decorar muito mais coisa importante também. Próxima coisa. Artigo 312. Vamos abrir aí no código, ok? Artigo 312. Foi mudado pela lei 13.964, tá bom? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a lei penal. Até aqui tudo bem, já é antigo. A gente viu na aula passada que as prisões cautelares, ela tem esses pressupostos aqui.
pressupostos. Vocês lembram disso? Vou anotar de vermelho aqui que vocês vão lembrar. É o GOP, aqui ó, vocês vão lembrar. O GOP, o GOI, o SIC e o ALP. Quem estava na aula passada ou já assistiu ela, vai lembrar disso aqui, ó. Ficou horrível, né? Mas escrevam aí no caderno de vocês bem arrumadinho, pelo amor de Deus. GOP, Garantia da Ordem Pública. GOI, Garantia da Ordem Econômica. SIC, o que fala o SIC? Lembram disso, pessoal? Conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Letícia, qual que é a diferença desse negócio? Esse negócio é importante? Importante demais, importante demais. Sabe por quê? Porque só vai poder decretar a prisão preventiva segundo esses pressupostos. É a primeira coisa. O delegado, um crime de repercussão, um homicídio, repercutiu e a pessoa que morreu era famosa, aquela coisa, tudo bem. Porém, o acusado, ele não vai infligir a garantia da ordem pública, ele não vai infligir a garantia da ordem econômica, ele não vai infligir a instrução criminal e ele não vai infligir a aplicação da lei penal. Posso prender ele? Não. Se ele não encaixar nesses pressupostos, ele não vai ser passivo de prisão preventiva, ok? O delegado precisa provar e fundamentar isso aqui na sua representação. O Ministério Público precisa provar e fundamentar isso aqui no seu requerimento. Pessoal, garantia da ordem pública. Pessoal, aqui não é nada mais, nada menos que a continuidade delitiva. É um estuprador. O cara já estuprou 10 mulheres lá em Goiânia, no setor universitário. 10 mulheres. Gente, eu vou esperar todo o inquérito, toda a ação penal, a sentença transitada no julgado para prender esse mala. Gente, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou prender ele preventivamente com base na decisão judicial, observando a garantia da ordem pública, que é a não continuação da prática delituosa, ok? Outro ponto, garantia da ordem econômica. Aqui vocês vão se observar em casos de crimes econômicos. São setor tributário. É aquela coisa toda que acontece que muitas vezes a gente que é pequenininha que nem fica sabendo. São crimes relacionados a dinheiro, ok? Agora, esse outro ponto aqui da conveniência da instrução criminal já é um ponto mais complicado. Conveniência da instrução criminal. Esse ponto aqui, poucos delegados aplicando. E por último, a aplicação da lei penal, que entra... Oi, mocinha! Se vocês virem a Radassa aqui agora, vocês vão achar muito engraçado. Ela tá desfilando aqui com o cabelo. Vou mostrar ela para vocês. Radassa, vem cá, deixa eu te mostrar. Vem cá para você ver o vídeo. Vem. Depois o papai corta. Ó. Olha o cabelo da menina. Fala oi. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Dá tchau. Beijo. Foi. Depois eu falo pro Wagner dar um break aí. Cortar essa parte. Pessoal, olha só. A aplicação da lei penal está relacionada à fuga. Fuga, a aplicação é quando você aplica a lei. Vai aplicar a lei, as penas, depois do processo. Então, aqui já entra na parte de fugas. Letícia, vamos continuar a leitura? Bora, bora lá. Nós terminamos aqui na aplicação da lei penal, continuando. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Aqui está falando o quê? Que o cara, o acusado, ele tem que gerar um perigo.
Essa é a novidade que a lei trouxe, a lei de 2019 trouxe, que o perigo gerado pela liberdade do imputado. Lembrem-se, tem que ter existência de crime e indícios de autoria. Toda vez que eu dou aula de inquérito policial, eu falo, o objetivo do inquérito é procurar e juntar ali a autoria, indícios de autoria do fato e materialidade do delito. Isso é importante aqui também para a aplicação da prisão preventiva. Continuando, pessoal. Vamos lá? Parágrafo 1º. A prisão preventiva, ela também poderá ser decretada em casos de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Além da prisão preventiva, das prisões temporárias, tem outras medidas cautelares. Por exemplo, deixar de frequentar certos lugares, deixar de sair, não pode sair da comarca durante tantos dias. No período noturno você não pode estar na rua. São exemplos de medidas cautelares. Tem um tópico aí do código que é só de medidas cautelares. Você pode estar estudando, lendo para poder se colocar a par. Então, olha só, pode decretar a prisão preventiva também no caso de descumprimentos de medidas cautelares. Acontece muito no caso de medida de urgência, que vai entrar no parágrafo 2º, pessoal, que é no caso em que a mulher e o cara separam, o cara não admite a separação, perturba, atrapalha a vida dela e até dele também, e aí ela pega e entra com a medida protetiva. O juiz decreta a medida protetiva e aquela mulher está amparada. O cara não pode chegar a 250 metros dela. Ok, tranquilo. Numa cidade pequena, isso é muito difícil. Mas aí o cara continua perturbando. O cara bate na casa dela e ela liga para a polícia e a polícia chega. Automaticamente, esse cara vai ser conduzido para a delegacia, porque ele está descumprindo uma medida cautelar. Eu não vou esperar o cara matar aquela mulher para poder prender ele. Eu não preciso. Tem uma medida cautelar de urgência que permite isso. Entra no parágrafo 2º. Pessoal, aí o parágrafo 1º a gente leu, o parágrafo 2º também. E a gente pode perceber o quê? Na leitura certinha desses 2 parágrafos, eu fui um pouquinho acelerada, vai falar que essa decisão da prisão preventiva, ela precisa ser fundamentada. Precisa haver motivação e fundamentação, pessoal. O juiz tem que anotar e escrever por que está querendo prender aquele cara, por que disso, por que daquilo. Essa foi uma das coisas que a lei de 2019, aquela lei que eu falei para vocês, deixou muito claro. Precisa de fundamentação. Continuando, o artigo 313, muito importante, ele eu quero que vocês anotem, porque ele traz o rol de hipóteses para a decretação da prisão preventiva. A primeira hipótese, crime doloso punido com pena, e aí? Continue aí, então, acompanhando. Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Certinho, Letícia. Entendi. Uma dúvida que o próprio cara que vai querer te ferrar na prova, que é quem cria as questões, a banca organizadora, pode gerar na sua cabeça. Você pode fazer a seguinte pergunta. Tá, ele cometeu vários crimes, mas nenhum dos crimes que ele cometeu tem pena superior a 4 anos. Eu posso acumular um crime com outro? Por exemplo, o furto. Qual que é a pena do furto? Menos que 4 anos, certo? A pena do roubo é mais, mas a pena do furto é menos. Ele cometeu vários furtos ali rapidinho ali. Tá, a pena do furto não é superior a 4 anos. Só que eu vi, pessoal, eu pesquisei e vi
delegados, professores e doutrinadores falando, jurisprudência ainda não, falando que você pode cumular esses crimes e dar mais de 4 anos, aí você tem a primeira hipótese aí de possível decretação da prisão preventiva. Alguém viu alguma coisa a respeito disso? Quer comentar? Quer compartilhar com a gente? Não, isso é novo. Entendi, mas tudo bem. Então tá, vamos continuar aqui. Próxima hipótese. A primeira foi crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. A próxima hipótese qual vai ser? Condenação por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Aqui entra a reincidência, tá bom? Condenação, condenado em outro crime doloso, não falou em qual. Então, não falou que é reincidência própria. Então, nós levamos para a genérica, qualquer reincidência. Próxima hipótese, violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso. Eu abreviei aqui, agora eu não estou sabendo. Olha só. Criança, mulher, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Lembra que eu contei das medidas protetivas de urgência? Então, tá aqui, ó, tá garantido como uma das hipóteses. Terminado aqui as hipóteses, nós entramos no parágrafo 1º. Parágrafo 1º fala que quando tiver dúvida, eu não estou lendo na íntegra, tá? Estou lendo aqui meu resumo. Quando tiver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, ou quando esta não fornecer, tchau, meu amor, a Darcinha passou ali, gente. Dúvidas sobre a identidade civil da pessoa, ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade assim que souber a sua identificação. Salvo se outra hipótese, recomendar a manutenção da medida. Pessoal, tem uma onda de crimes acontecendo na cidade. Lembram de uma época aí para trás em que tinha um cara de moto que saía, andava nas motos, e aí as mulheres na rua, ele mexia com essas mulheres, e aí acabava derrubando, tentando pegar nessas mulheres. Foi uma onda desses crimes. Eu não sei se vocês aqui de Porá vão lembrar, mas aconteceu isso. E aí, tudo bem, né? Aconteceu isso. Possivelmente, aí a polícia encontra um cara de moto com características de um possível fato desse horas anteriores. Eles encontram um rapaz e esse rapaz não se identifica, ele não fala de mora, ele não fala quem que é ele não tem documento, ele não tem nada. A polícia sente que é esse cara e bate com os fatos que a vítima falou. O que eles fazem? Eles levam esse cara para a delegacia e é base para a decretação da prisão preventiva decretada pelo juiz, ok? Representada, talvez por representação do delegado de polícia, da autoridade policial, pelo fato de não identificá-lo, ok? Eu não vou colocar ele solto, o delegado pode pensar assim, eu não vou colocar ele solto porque eu não sei realmente quem é ele, se não é ele, não vou perder essa oportunidade. E aí, imediatamente após a identificação, o cara é colocado em liberdade. Parágrafo 2º fala que não vai admitir a prisão preventiva nos casos em que surgir essa ideia como finalidade de antecipação da pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou apresentação de recebimento de denúncia. Recebeu a denúncia não significa que você é culpado de alguma coisa, entendeu? Então, não dá base para prisão preventiva. Pessoal, eu estava vendo uns dados
mais de 40% dos presos estão presos de forma cautelar. Significa que não houve sentença transitada e julgada, não houve sentença condenatória ainda, entendeu? Essa parte aqui da lei nova, da lei de 2019, trata com o objetivo de prevenir isso. Esse artigo fala que você não pode ser preso, a prisão preventiva não pode acontecer com o sentido de antecipar a sua pena, de já te punir, mas ele não sabe ainda, o processo não aconteceu. Não se sabe ao certo se você realmente é culpado. O artigo 314 vai falar sobre que você não deve decretar prisão preventiva, no sentido quando tratar de ações amparadas pelas excludentes de licitude, mas sempre cuidado com isso. Serve tanto para prisão flagrante como agora para prisão preventiva, ok? É importante tomar um cuidadozinho. Continuando aí, o 315 vai falar sobre decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva, sempre fundamentalmente, segundo essas observações do parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6... do 315. E por último, eu deixei aqui, o próprio código traz, que é o artigo 316, que fala sobre a revogação da prisão preventiva. Para mim, ele não é o mais importante, mas ele faz uma apanhada assim que é importante demais você saber. Primeira coisa, o juiz pode revogar a prisão preventiva de ofício, a pedido das partes, se no correr da investigação ou do processo, investigação você vai lembrar do inquérito policial, processo você vai lembrar da ação penal. Verificar a falta de motivo para que ela subsista. Falta de motivo para continuar a prisão preventiva. Bem como novamente decretá-la, se sobrevier razões que a justifique. Como assim? Lembram que para decretar a prisão preventiva, eu preciso de alguns pressupostos e eu preciso também de cair em alguma daquelas hipóteses lá que a gente leu, certo? Lá no artigo 313, é importante decorar, não se esqueçam disso. Então, olha só, o juiz, observando, analisando o caso, ele percebe que não existe mais aquele pressuposto que ele decretou e fundamentou a prisão preventiva. Então, ele pode, de ofício, vontade própria, ele mesmo revogar aquela prisão preventiva que estava acontecendo. Bem como decretá-la novamente. Revogou, aí surgiu de novo a necessidade, decreta de novo. Parágrafo único, está o segredo da prisão preventiva para vocês hoje. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão. Quem que é o órgão emissor da decisão? Poder Judiciário, né? Revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Letícia, o que é isso? Meu Deus, que mudança, que novidade é essa? Olha só, pessoal, a prisão preventiva, ela não tem prazo, ok, para ser decretada. Essa é uma diferenciação que a gente faz entre a prisão preventiva e a prisão temporária. A preventiva não tem prazo, a temporária tem prazo. Temporária, aula que vem. Preventiva agora, não tem prazo. Só que a lei traz, agora a gente acabou de ler, que o juiz pode decretar a prisão preventiva, só que ele tem 30 dias, e ele vai analisar de novo e decretar outra decisão. Vai ter que pôr outra decisão ali. Se acha uma decisão fundamentada, motivada, que fale se precisa continuar com a prisão preventiva ou não. Pessoal, isso é para quê? Lembra que eu falei para vocês que em média 40% dos presos hoje no Brasil é prisões cautelares? Pois é.
40%. Então, eles querem tirar isso. Eles querem tirar, não é tirar os caras da cadeia, tirar os caras que não precisam estar na cadeia. Os caras também referem a homem e mulher, tá bom? Tirar esse pessoal que não precisa estar ali, entendeu? Esse é o motivo também daquela ideia que eu falei com vocês ali agora sobre antecipação da pena. A maioria dessas mudanças que vieram agora para a prisão preventiva e para a prisão em flagrante foi para evitar isso, pessoal, para garantir a democratização das nossas prisões. Prisão no Brasil não é regra. Prisão no Brasil é exceção, entendeu? Então é isso que eles querem dizer. Letícia, então se o juiz não fizer essa decisão 90 dias falando que precisa continuar o cara preso, o que acontece? A partir de 90 dias, 91 dias, ele não falou nada, a prisão se torna ilegal. É passivo de habeas corpus, liberdade de rua, ok? Essas foram as observações. Vocês têm alguma dúvida? Quer que eu repita algum tema falado aqui na nossa aula sobre flagrante ou prisão preventiva? Tô tranquilo. Eu tô anotando também. Eu não entendi, Elivan. Tá bem específico. Eu tava anotando aqui também as explicações. Que bom. Fico feliz e agradeço vocês. Eu desejo a todos um excelente estudo, tá bom? Vocês possam reunir suas dúvidas. Lembrem que eu tenho muitas dúvidas. Espero que vocês também tenham. Vocês perceberam que teve muitas mudanças, teve algumas observações. Para quem está começando o estudo agora, perfeito, cai de cara, o momento é esse. Para quem já estava com um monte de coisa na cabeça, já tinha tudo organizado, e uma observação importante é essa que eu estou falando, o Otávio, os meninos que já estão estudando faz um tempinho, vai perceber que a gente sempre colocava na cabeça, preventiva, temporária. Preventiva não tem prazo, temporária não tem prazo. Calma. Preventiva ainda não tem prazo. Mas, se em 90 dias o juiz não fizer a decisão motivando a prisão preventiva, ela vai se tornar ilegal. Cuidados assim, você vai conseguir fazer sua prova com tranquilidade. Eu desejo a todos bons estudos. Precisando, eu estou aqui na WL. Pode entrar em contato. A gente está aqui para servi-los e trazer um pouquinho, esmiuçar um pouquinho desse conhecimento para vocês, tá bom? Até mais. Bye, bye.